prosseguindo com a leitura de Sociedade, História e Geografia, Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Autores professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Quarta edição revista e ampliada. Mais de 300 questões comentadas de concursos. Editorial IMP Alúminos. Sonho de Dom Bosco. Desde a construção, Brasília está envolvida em um misticismo muito forte. Publicações ligando JK à reencarnação de um faraó podem ser com facilidade encontradas. Para comprovar o lado místico de Brasília, basta observar com um pouco de atenção as principais construções da cidade para perceber que muitas delas possuem a forma piramidal, tais como Teatro Nacional, Templo da Boa Vontade, Catedral de Brasília, Catedral Rainha da Paz, sede da SEB, Companhia de Fornecimento de Eletricidade de Brasília, Igreja Dom Bosco, Memorial JK, localizado no ponto mais alto de Brasília, onde se encontram os seus restos mortais, bem como seus objetos, assemelhando-se a um faraó, que, do alto do seu píncaro eterno, olha todo o seu reino com seus pertences ao lado. E tudo isso mexendo com o imaginário do povo. É formação de cultura. O misticismo em torno da capital federal tem início na predestinação de Dom Bosco e povoa o imaginário popular até aos dias atuais. Corre à boca do povo essas histórias, faz parte do folclore do Distrito Federal. A história do Distrito Federal, que tem que ver com a formação cultural do Distrito Federal. O misticismo em torno da capital federal tem início na predestinação de Dom Bosco e povoa o imaginário popular até aos dias atuais. Em 30 de agosto de 1883, o padre italiano Dom Bosco teria tido visões proféticas. Após ter sido arrebatado por anjos, se viu de repente no meio de uma multidão em uma estação ferroviária. E, ao abrir os olhos, Dom Bosco teve a visão da selva amazônica, com seus rios extensos e caudalosos, e teria visto também, entre os paralelos 15 horas e 20 horas, latitude sul, havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago. Ainda segundo Dom Bosco, uma voz repetida inúmeras vezes falava bem assim: quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Vale lembrar que, em mapas do século XIII, a localidade Além e Ultramar, designado pelo nome de Brasile ou Brasir, era tida como Jardim do Éden, como um paraíso terrestre onde havia pomares perfumados, não havia fome, sede, muito menos doenças. Terra de abundância. Que parágrafo interessante. O misticismo em torno da capital federal tem início na predestinação de Dom Bosco e povoa o imaginário popular até aos dias atuais. Em 30 de agosto de 1883, o padre italiano Dom Bosco teria tido visões proféticas. Após ter sido arrebatado por anjos, se viu de repente, no meio de uma multidão em uma estação ferroviária.
e, ao abrir os olhos, Dom Bosco teve a visão da selva amazônica, com seus rios extensos e caudalosos, e teria visto também que entre os paralelos 15 horas e 20 horas, latitude sul, havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago. Ainda segundo Dom Bosco, uma voz repetida inúmeras vezes falava bem assim: quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível, incomparável. Vale lembrar que em mapas do século XIII havia localidade além e ultramar designada pelo nome Brasile ou Braci. Era tida como Jardim do Éden, como um paraíso terrestre, onde havia pomares perfumados, não havia fome, sede ou doenças. Para os que creem no sonho de Dom Bosco, a tal predestinação se tratava de Brasília. Dom Bosco foi canonizado em 1934. Mas, se compararmos com atenção a descrição do sonho de Dom Bosco com o artigo de Hipólito José da Costa, que foi publicado 70 anos antes, podemos notar que, na verdade, há uma grande semelhança por parte do sonho de Dom Bosco e os argumentos de Hipólito. A localidade descrita por Dom Bosco, entre os paralelos 15 horas e 20 horas, latitude sul, já havia sido descrita tanto nos escritos de Hipólito quanto pelo senador Holanda Cavalcante, de Pernambuco, que, em 1852, apresentou projeto de lei que mandava fazer o levantamento de um terreno nas latitudes entre 10 horas e 15 horas sul, para ser destinado à futura capital do Brasil, entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. Ressalta-se que a inclusão do sonho de Dom Bosco nos antecedentes históricos da mudança da capital do Rio de Janeiro para o interior foi parte de uma estratégia goiana para impulsionar o processo de transferência da capital e valorização da parte central do Brasil, e deu super certo. Uma estratégia também de marketing, chamando a atenção do país para o centro do país. Isso é muito importante. O principal responsável pela inclusão do referido sonho de Dom Bosco foi o advogado Segismundo de Araújo Melo, que lutava contra as influências mineiras que tentavam instalar a capital no Triângulo Mineiro. Tamanini, 1994. Assim, desde o começo da construção da capital, houve a vinculação ao sonho de Dom Bosco, tanto que a primeira obra de alvenaria a ser erguida foi a Ermida Dom Bosco, que passa exatamente no paralelo 15 horas de latitude sul. Uma pequena capela em forma piramidal, projetada por Oscar Niemeyer e localizada às margens do Lago Paranoá. A arquitetura também mexendo com o imaginário do povo e formando cultura, folclore, da antropologia do Distrito Federal. História é formada por cultura, porque carrega cultura. É considerado padroeiro de Brasília ao lado de Nossa Senhora. Dom Bosco. Além disso, a congregação fundada por São João Bosco, a dos salesianos, desde 1956, se fez presente nos acampamentos dos trabalhadores. Foi a primeira ordem religiosa a chegar ao Distrito Federal
E hoje ainda, o sonho profético de 1883 permanece vivo no imaginário popular. Lendo este trecho, lembrei na hora do meu amado amigo mestre professor Eloy. Um abraço. Alô, alô, professor Eloy. Aquele abraço. Meu amigo, professor Eloy, o senhor já me contou essa história. O senhor forma cultura. Maravilha! A ti dedico este vídeo. Professor Eloy, bela lembrança. Professor já aposentado, que por muito tempo labutou no socioeducativo. Trabalhou na escola da Unire, meu amigo, meu muito amigo, professor mestre Eloy. Aproveitando a inspiração do professor Eloy, vamos resolver duas questõezinhas, né? Muito importantes para a gente se tarimbar também nas questões das provas públicas. Questões comentadas. Julguem os próximos itens. Certo ou errado? 1. A ideia da transferência da capital federal para o centro do Brasil é bastante antiga. No final do século XVIII, os inconfidentes mineiros defendiam que a capital se mudasse para São João del Rei, Minas Gerais. Concepção revolucionária dos inconfidentes mineiros, que queriam tomar o poder central do país, do Brasil colônia. E, no início do século XIX, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, propôs uma nova capital, com o nome de Brasília, que deveria ser situada na atual cidade de Paracatu, Minas Gerais. Certo ou errado o item? Muito óbvio, né? Questão correta. Lerei o comentário e também irei ao tópico do livro para lermos a explicação dos professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Comentário. Questão correta, bem óbvia. A Inconfidência Mineira pretendia estabelecer um governo republicano independente de Portugal. Queria tomar o poder central do Brasil colônia e transformá-lo num país independente. Criar indústrias no país, que surgiria uma universidade em Vila Rica. Desenvolvimento econômico e educacional. Por que econômico? Além de fazer de São João del Rei a nova capital. Já José Bonifácio, além de indicar a comarca de Paracatu dos Príncipes, Minas Gerais, ainda sugere dois nomes para essa capital: Brasília e Petrópolis, ou Petrópolis. Questão correta. Mas vamos à leitura do trecho do livro que traz esta inteligência. Vamos lá. Os inconfidentes mineiros